Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio da PT Robotics TV desta semana. No episódio desta semana nós vamos apresentar o RF-Duino. O RF-Duino é um projeto que começou no Kickstarter. Felizmente eles conseguiram o financiamento, conseguiram depois maturar o projeto e entraram em produção. E nós conseguimos já ter aqui praticamente toda a gama, só não temos alguns development kits porque são repetição de módulos que já aqui estão. E vamos passar a apresentar neste episódio o que é, e a demonstrar também, o que é o RF-Duino. Ora bem, o RF-Duino é esta pequenina placa que vem aqui. Ele é baseado neste chipset que vem aqui no meio. O chipset é, na realidade, um módulo Bluetooth, daí a parte de RF, e funciona diretamente com o IDE do Arduino, portanto, RF-Duino. O que é interessante neste dispositivo não é só a parte, não é o nome, como é óbvio, é a integração que eu tenho num pequenino módulo e que está feito diretamente para ser utilizado com dispositivos móveis. Não para ser programado através de dispositivos móveis, no futuro, quem sabe, mas neste momento eu posso, e ele está muito bem documentado a esse nível, utilizar diretamente este módulo para comunicar com um iPhone, com um iPad, com um dispositivo Android e assim ter diretamente uma plataforma mais direcionada para a comunicação. Por exemplo, para construir sensores que eu posso distribuir e precisam de comunicar por Bluetooth, para construir uma plataforma que venha a ser controlada por um telemóvel. Cada vez mais temos gadgets e pequenas aplicações à volta disto, e este RF-Duino, este Arduino, vem nesse sentido. Algo que também é interessante é que hoje nós utilizamos esta placa com este aspecto, mas no futuro eu posso dispensar a placa e adquirir apenas este chipset e integrá-lo diretamente na minha aplicação. Portanto, o conceito é mais este. No entanto, para começarmos a desenvolver e para tomarmos contacto com esta plataforma, a forma é diretamente através destes módulos, tal e qual como o Arduino, que nós depois podemos utilizá-lo noutros contextos. Aqui o objetivo é igual. Ora bem, ele nesta forma permite-me ser utilizado diretamente numa breadboard. Eu posso chegar aqui, encaixá-lo numa breadboard, começar a utilizá-lo. O problema é como é que eu o programo. Ele ainda não é programável por um dispositivo móvel, mas sim pelo IDE do Arduino, e precisa de uma ligação USB para eu poder programar. Portanto, não é um programador, mas sim um conversor USB, tal e qual como o Arduino funciona com o seu bootloader, e o conversor USB tem um aspecto idêntico. Ele tem a ficha USB macho, tem os pinos novamente para disponibilizar à breadboard, ou seja, eu posso fazer isto, posso inclusivamente depois ligar aqui o cabo USB e ligar o meu RF-Duino em cima para começar a desenvolver. Depois de programado, posso tirá-lo da base USB, posso mantê-lo na base USB se assim entender e utilizá-lo em modo de prototipagem, se é que posso pôr as coisas desta forma, e utilizá-lo na breadboard. Se eu quiser depois retirá-lo e utilizá-lo de forma individual com outros shields que vão ver aqui, ele fica já programado, depois funciona de forma autónoma, desde que alimentado, trabalha corretamente. A alimentação são 3 volts, eu não posso ultrapassar essa alimentação. A ficha USB permite-me utilizar os 5 volts, ok? E alimenta-me o módulo. Caso contrário, tenho que alimentá-lo, mas a 3 volts. Eu não posso alimentá-lo com tensões mais altas sem ser regulado para baixo. Ele dá-me 7 pinos de entrada e de saída digitais, ou 6 analógicos, porque o sétimo é a referência. A alimentação a 3 volts, portanto ground e VCC 3 volts, e tem ainda um pino de reset e um pino de fábrica para ser provavelmente feito algum upgrade de firmware ou alguma configuração que seja necessária diretamente a este módulo, sem ser através dos modos habituais. Portanto, é ali um acesso, uma espécie de porta das traseiras, para poder ver ali alguma configuração adicional, provavelmente. Ora bem, temos a base USB,
temos o RFDuino em si e o que é que temos mais? Temos todos estes módulos adicionais que eu posso utilizar com o meu RFDuino e empilhar. Por exemplo, se eu quiser alimentar este módulo sem ser pela porta USB, eu tenho neste momento 3 módulos base ou 3 shields de alimentação. Os shields têm diretamente os conversores DC-DC para alimentarem corretamente o módulo, um para 3 volts, um para 1,5 volt e um para uma pilha, uma CR2032 de lítio. Para que é que isto é útil? Para tornar os dispositivos móveis e assim eu utilizá-los e controlá-los diretamente à distância com as aplicações ou com uma aplicação que eu venha a desenvolver. Aconselho, para além deste vídeo, como é óbvio, verem a parte da apresentação do projeto do RFDuino no Kickstarter, porque tem mais exemplos do que aquilo que eles disponibilizaram. Tem ainda na página, portanto, rfduino.com, que vem aqui e em que está explicado todos os módulos que constituem a gama. Está na parte do suporte ou por módulo, depois diretamente a parte das bibliotecas, que é o mais interessante. É que a partir do momento em que eu instalo o RFDuino ou a biblioteca, o conjunto de documentos que acompanham estes módulos, eu passo a ter dentro do próprio IDE do Arduino não só os exemplos, mas todas as bibliotecas para serem utilizadas. E ele fica integrado diretamente. Facilita-me em tudo a construção de software e de aplicações à volta dele. Inclusivamente exemplos para iOS e para Android não tenho a certeza porque eu vi pela parte do iOS, mas ele está preparado também para trabalhar com dispositivos Android. Nós temos, como já perceberam, os pinos são a 3 volts, eu não tenho aqui outra hipótese. O processador que está lá dentro é um ARM a 32 bits, eu hoje ando aqui um bocadinho espalhado aqui pelos módulos e pelo RFDuino, é um processador 32 bits com 256 capas de flash e 16 capas de RAM, o que quer dizer que é um Cortex M0, eu tenho muito poder de cálculo quando comparado com um Arduino habitual. Tenho ainda um shield de relés, muito útil para controlar cargas. Os relés são relés de sinais mais pequenos, o que quer dizer que só posso ir até 12 volts, não convém ultrapassar, e 1 ampere no máximo de corrente. Temos um shield com 2 botões e um LED RGB. Já vou mostrar como é que funciona. Ainda um shield para uma memória adicional, tendo um cartão micro SD, e um outro shield muito interessante e que também vou demonstrar para controle de servos. Eu posso controlar até 4 servos com uma alimentação independente diretamente no RFDuino. Aqui os 2 botões para o LED RGB e aqui as 2 saídas, e esta é a única coisa que me facilita e faculta é as 2 saídas. Portanto, o objetivo é eu utilizar um módulo com, neste caso, estamos a falar de um iPad, poderia ser um iPhone. Eu vou utilizar o iPad para demonstrar e para vos mostrar como é que funciona o RFDuino. Portanto, vou tirar daqui os módulos. A apresentação da gama, já agora aproveito para mostrar o verso. As placas são muito simples. No verso vem inclusivamente a documentação e onde estão ligados diretamente os módulos. Portanto, muito simples. Mesmo que não queiramos ter o trabalho de ler a datasheet, conseguimos perceber logo pela traseira dos módulos onde é que está ligado o quê e assim utilizar corretamente os pinos que estão disponibilizados e que são necessários para funcionar. No caso dos conversores, eu tenho ainda a hipótese de, através destes interruptores, desligar os LEDs de alimentação que estão na placa e assim poupar mais energia, porque isto, imaginem que era um sensor que ficava a monitorizar algo e então, quanto mais energia eu conseguir poupar, melhor. E então um LED torna-se necessário quando ele comunica diretamente por Bluetooth. Portanto, aqui os módulos RFDuino e que vou passar a mostrar. Ora bem, então, o que é que eu tenho aqui? Eu agarrei num RFDuino, coloquei-o numa breadboard e vou programá-lo para utilizar as 3 aplicações. Elas até são 4, mas eu, como tenho aqui um iPad, não posso correr a quarta. A quarta foi feita para o iPhone, que é um controle de temperatura. No entanto, vocês só por esta pequena demonstração vão entender como é que ele funciona.
A nível da programação, portanto, convém descarregar as bibliotecas estão diretamente na página, não são instaladas da mesma forma que uma biblioteca convencional em que nós copiamos para a pasta das libraries. Aquilo que devem fazer é, porque como ele é também uma plataforma nova, têm que descarregar a pasta para a parte do hardware do Arduino, e então ele passa a aparecer também como uma nova placa dentro do IDE. Eu tenho aqui o IDE já aberto com os 3 exemplos, vou começar aqui com o LED, já copiei os ficheiros conforme está indicado na página através de um Quick Start Guide, que convém lerem antes, porque há aqui um ou outro truque que tem que ficar interiorizado. Cada um dos módulos tem depois os ficheiros de suporte, bem como as bibliotecas que os suportam e que permitem ser utilizados, e a datasheet que tem todos os módulos que constituem a gama. A nível do IDE, é super simples, pelo menos com os exemplos é super simples. A placa passa a aparecer diretamente aqui no IDE do Arduino. O COM depois fica identificado também porque é uma porta séria. O chip é um chip de FTDI, o conversor USB, e tem os drivers habituais. Para programar, portanto, puxar o exemplo, eu neste caso vou puxar aqui a roda de cores, vou programar a roda de cores, portanto aqui em tudo igual a um Arduino habitual, e vou abrir a aplicação da Color Wheel. Eu vou deixar que ele programe, ele neste momento está a comunicar, já acabou, e preciso do shield com que ele trabalha, o shield para o LED RGB. Vou abrir a aplicação. Portanto, o LED, ele encontra-me um RFDuino. Eu vou clicar nele. Utilizei o exemplo errado, a Color Wheel é esta. Foi exatamente aquilo que eu carreguei. O mesmo processo, como veem, é muito simples. E passo agora a poder escolher diretamente as cores com uma aplicação. Portanto, eu posso só vermelho e verde, e acrescento-lhe o azul, posso retirar, e tenho aqui um controle, por exemplo, de iluminação. Posso controlar a luz ambiente que queria na minha sala através, por exemplo, de uma fita de LEDs. Seria possível. E posso também utilizar a paleta diretamente. Eu estou a clicar na paleta que vem no ecrã e assim controlar as cores. Muito simples, muito interessante. E o engraçado é que os exemplos, tudo isto é aberto e eu posso depois vir a desenvolver aplicações à volta desta tecnologia, e assim eu tenho um caminho muito mais rápido para este tipo de aplicações que, noutro caso, seria um bocadinho mais difícil, por causa dos modos Bluetooth, depois toda a integração, etc. Aqui, muito interessante, com uma roda de cores apenas para demonstração deste shield. Próximo exemplo. Ele mandar-nos também indicações para cá, um botão. Este posso fechar e vamos. O servo fica para o último e vamos carregar a aplicação do botão. Vou sair, vou fazer disconnect e vou carregar a aplicação do botão e do LED. Ele já acabou de programar. Escolho o único RFDuino que aqui tenho e eu posso, ao carregar no botão 1, ele liga-me no visor do iPad diretamente, ou seja, é como se eu estivesse, imaginem um alarme de uma porta, e passo a ver diretamente no meu dispositivo móvel. Também posso fazer ao contrário, ou seja, do meu dispositivo móvel controlar o RFDuino. Portanto, tenho aqui algo que interage nos dois sentidos. Outra aplicação, que é
o controle dos servos. Ainda não programei o RF Twin. Vou retirar aqui esta parte. O shield dos servos é este. Obviamente, como envolve servos, eu já os tenho montados para facilitar a demonstração. E aquilo que eu fiz foi, dado que ele permite 4 servos, eu agarrei em 4 servos, mais um conjunto de baterias e vamos ligá-lo ao RF Twin. Obviamente isto é aquilo que não se deve fazer, que é montar as coisas com ele ligado, não é? Podemos em qualquer altura danificar. Vou alimentar com as pilhas e vou carregar o exemplo dos servos. Ele está neste momento a programar. Já está programado. O RF Twin volta a aparecer. Já perceberam? E passo a poder controlar diretamente os servos com o iPad. E isto permite-me construir aqui alguma mecatrónica, alguma parte de controle muito interessante. Quem diz um servo diz outro dispositivo, e assim poder controlá-lo diretamente com a aplicação. Portanto, eu posso colocar o servo em todas as posições, posso andar com a barra, eu até posso deixar ficar o dedo e ele vai andando em proporção. Servo B, 0, servo D e o C. Muito interessante. Aconselho-vos a ver a parte da documentação para verem como os exemplos são relativamente acessíveis, fáceis, até a nível das bibliotecas. Está bem documentado na página, volto a dizer, o que é uma mais-valia neste tipo de produtos. E aproveito para me despedir. Espero que vos tenha despertado a atenção para este produto. É um produto muito interessante do ponto de vista da integração e das aplicações práticas, que cada vez estão mais móveis, cada vez necessitam mais, e nós queremos cada vez mais controlá-las com os dispositivos móveis e assim não ficarmos muitas vezes dependentes ou do interruptor ou de outros tipos de controle mais rudimentares para aquilo que nos rodeia, e até mesmo monitorizar dispositivos desde a temperatura do frigorífico, portanto, e até no futuro a parte da internet das coisas através desta plataforma. Obrigado por terem assistido a mais um episódio da PT Robotics TV. Neste episódio tivemos o RF Twin e vemo-nos na próxima semana com mais novidades que já estão ali atrás à vossa espera. Obrigado por terem assistido, até à próxima semana.